Antes dos humanos dominarem o planeta, muito antes de qualquer cidade, a Terra pertenceu a verdadeiros monstros, criaturas tão grandes, tão poderosas, que fariam qualquer animal que conhecemos hoje parecer pequeno, quase insignificante. E o mais assustador de tudo isso? Eles realmente existiram. Quando falamos em monstros, não estamos falando de lendas ou contos de fadas. Estamos falando de animais reais, feitos de carne e osso, gigantes que caminharam sobre este mesmo solo, predadores perfeitos, moldados pela evolução para serem as máquinas de matar mais eficientes que já existiram. A natureza, em sua forma mais selvagem, criou criaturas muito mais perigosas e impressionantes do que qualquer filme de ficção científica poderia imaginar. Eles eram os reis e rainhas de um mundo perdido, um mundo onde o tamanho e a força bruta determinavam quem vivia e quem morria. Vamos começar nossa jornada com o Argentinossauro. Guarde bem esse nome, porque ele pertence ao maior animal que já andou sobre a Terra. Estamos falando de uma criatura com mais de 35 metros de comprimento, o que é maior do que uma quadra de basquete. Seu peso estimado é até 90 toneladas. Para você ter uma ideia, isso é o peso de uns 15 elefantes. Um único passo dele fazia o chão tremer. Se o Argentinossauro estivesse vivo hoje, ele não apenas passaria por cima de um ônibus. Ele provavelmente o esmagaria como se fosse uma latinha de refrigerante. Ele era um gigante herbívoro, mas seu tamanho colossal era sua maior defesa. Nenhum predador se atreveria a chegar perto de uma montanha viva como essa. Ele é a prova de que a Terra já abrigou seres de uma escala que hoje nos parece impossível. Agora, vamos falar do predador supremo, o mais famoso e, sem dúvida, um dos mais letais de todos os tempos. O Tiranossauro Rex. O nome dele já diz tudo. Lagarto Tirano-Rei. E ele fazia jus a esse título. Com uma mandíbula projetada para exercer uma força de esmagar ossos, ele podia destruir suas presas com uma única mordida. Seus dentes eram do tamanho de facas de cozinha, afiados e serrilhados, perfeitos para rasgar carne. Uma mordida do Tiranossauro Rex era suficiente para matar. Ele não precisava de uma segunda chance. Ele não caçava, no sentido que pensamos hoje, ele executava. Quando o Tiranossauro Rex estava por perto, o silêncio tomava conta da floresta, pois todos os outros animais sabiam que o rei estava em seu território. Mas o terror não estava apenas em terra firme. Nas águas dos rios e pântanos reinava uma criatura que parecia ter saído de um pesadelo. Imagine um crocodilo, mas um crocodilo do tamanho de um ônibus escolar. Esse era o Sarcosuchus, também conhecido como Super Croc. Ele podia chegar a incríveis 12 metros de comprimento e pesar várias toneladas. Sua dieta: dinossauros. Ele se escondia sob a superfície da água, esperando pacientemente que um dinossauro desavisado viesse beber. Quando a presa se aproximava o suficiente, ele explodia para fora da água. Agarrava o animal com suas mandíbulas poderosas e o arrastava para o fundo. Uma vez que o Sarcosuchus te pegava, não havia fuga. Ele era o terror dos rios. E se você acha que cobras são assustadoras, espere até conhecer a maior que já existiu. Nos pântanos da América do Sul, logo após a extinção dos dinossauros, viveu a Titanoboa, uma serpente com mais de 14 metros de comprimento e um peso estimado de mais de 1 tonelada. Ela não era venenosa, mas seu método de caça era ainda mais aterrorizante. Como a sucuri de hoje, a Titanoboa era uma constritora. Ela se enrolava em suas presas, que incluíam crocodilos gigantes e tartarugas do tamanho de uma mesa de cozinha, e as esmagava lentamente até a morte. A força de seu aperto era inimaginável. Se a Titanoboa existisse hoje, ela poderia engolir um humano inteiro sem o menor esforço. Ela era o ápice da evolução das serpentes, um monstro escorregadio e silencioso. Mas o maior monstro de todos habitava os oceanos. Nos mares pré-históricos, existiu algo ainda mais aterrador que qualquer predador terrestre: o megalodon. Pense no grande tubarão branco, o predador mais temido dos oceanos de hoje. Agora, imagine um tubarão 3 vezes maior. Esse era o megalodon. Seus dentes eram do tamanho de mãos humanas, grossos e feitos para perfurar e quebrar ossos. Sua principal presa: baleias. Ele era tão grande e poderoso que caçava os maiores animais marinhos da época. Os oceanos
não eram apenas seu lar, eram o seu território de caça. Diante do megalodon, tudo era uma presa em potencial. Ele era, sem sombra de dúvida, o rei absoluto dos mares, o maior predador marinho que já existiu. Voltando para a Terra, existia um mamífero que faria qualquer urso moderno parecer um filhote. Conheça o Artotherium, o maior urso que já existiu, mais conhecido como o urso de cara curta. Este gigante podia passar dos 3,5 metros de altura quando ficava em pé sobre as patas traseiras. Seu peso, mais de 1 tonelada. Ele era um onívoro oportunista, mas com seu tamanho e força, ele podia roubar a carcaça de qualquer outro predador ou simplesmente caçar o que quisesse. Se o Artotherium fosse vivo hoje, nenhum predador moderno, nem mesmo um tigre siberiano ou um urso polar, chegaria perto. Ele era o maior predador terrestre de sua época, um verdadeiro titã da Era do Gelo. Então, a grande pergunta é: por que esses monstros desapareceram? A resposta não é simples. Foi uma combinação de fatores. Mudanças climáticas drásticas alteraram seus habitats. Impactos de asteroides, como o que extinguiu os dinossauros, causaram devastação em escala global. A competição por recursos e a falta de alimento para sustentar corpos tão gigantescos também desempenharam um papel fundamental. No fim das contas, a Terra mudou, e esses gigantes incríveis não conseguiram se adaptar a tempo. O mundo se tornou um lugar diferente, um lugar que não podia mais sustentar seus reis monstruosos. Mas vamos fazer um exercício de imaginação. E se eles ainda existissem? Como seria nosso mundo? Cidades inteiras, como as conhecemos, seriam impossíveis de construir e manter. Como você protege uma cidade de um argentinossauro que pode pisar nela? O ser humano nunca teria tido a chance de dominar o planeta. Seríamos apenas mais uma presa na cadeia alimentar, vivendo com medo constante. Talvez, em um mundo com esses monstros, a humanidade nunca tivesse sequer existido. Nossa ascensão só foi possível porque eles se foram. Esses foram apenas alguns dos maiores monstros que já andaram, nadaram e rastejaram na Terra. Criaturas que desafiam nossa imaginação, mas que foram tão reais quanto eu e você. Agora eu quero saber, qual deles você achou mais assustador? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de viajar para esse passado perigoso, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias incríveis. Porque o nosso planeta, um dia, já foi muito mais selvagem.